Quem tem muito fala, quem não tem não fala. Quem tem muito tem para andar, entrar, sair, pisar. Quem não tem fica calado e se assiste. Quando você não tem fama, ninguém não te olha, não te abraça, ninguém te beija. Tu és simplesmente um irmãozinho da igreja. Que igreja tu é? Eu sou da congregação fulana. Ah, tudo bem. As pessoas te menosprezam, te olham com aquela cara de nojo. Como se você simplesmente fosse um zero à esquerda e nasceu para ser o pior membro da casa do Senhor. Quando Deus te pega e começa a abençoar a tua vida, trocar a tua história, exaltar teu nome, mudar os teus caminhos, aparecem amigos de verdade e amigos interesseiros. Eu tenho alguns amigos que me seguem até hoje. Antes da fama, antes de ser conhecido, não sou famoso. O povo gosta do ex-menino de rua. Convida para pregar. Já preguei em muitos países. Conheço o Brasil no Apoio Gauchuí. Prego todos os dias na pátria brasileira. Escolha a agenda. Prega aqui, prego ali, prego lá. Igreja tal, igreja tal. Nem que eu viro 1000 não dá para me atender às agendas que o Senhor me deu. Ora, mas eu me lembro de tempos atrás. No ano de 1995. Eu não quero dizer o nome da cidade, porque talvez tenha alguém de lá aqui e vai se lembrar muito bem. Eu fui convidado a pregar em um congresso. E naquele ano seria o maior congresso que eu estava pregando como iniciante. A minha filha tinha acabado de nascer. A minha filha tinha aproximadamente 7 meses de idade. Fui eu e minha esposa para a cidade. O ônibus estourou o pneu, sofremos acidente. Eu me lembro que nós chegamos na cidade e já era tarde. O congresso iniciaria às 6 horas. Pastor muito radical. Ele fez o congresso abrir a partir das 5 horas. Eu cheguei com curativo. Minha esposa não tinha comido. A minha criança não tinha se alimentado. Não tinha dinheiro para comprar fralda descartável. Era simplesmente a fralda de pano. Então, por não ter dinheiro para andar 2 dias e 2 noites dentro do ônibus, porque a igreja pagou a passagem, mas a igreja se esqueceu que 3 barrigas precisa de comer. No mínimo uma coxinha, um cachorro quente na parada de ônibus. E eu me lembro que nós chegamos 7h20 da noite. Chamei o diácono na porta do ginásio e disse assim para ele: eu sou o pregador da noite, avisa para o pastor que eu cheguei. Ele olhou para mim e disse assim: olha rapaz, não sei se você ainda vai pregar. Ele foi até o pastor em cima do púlpito. Me lembro como hoje, o pastor falou para ele: avisa para esse pregadorzinho, que nem começou a pregar, já está chegando atrasado dentro da igreja. Ora irmão, vamos ouvir comigo. Eu tinha sofrido um acidente, não deu tempo de chegar na hora determinada. As pessoas falam coisas sem conhecer e sem ter certeza daquilo que está falando. Naquele momento eu falei para ele: mas eu estou sem comer. Eu ainda prego à noite. Ele disse: o pastor falou que pregador que chega tarde, que nem começou e ainda não é famoso, não é digno de pregar em cima do púlpito dele. Eu disse: mas eu preciso me alimentar, eu e minha esposa. Ele falou assim: olha, vai para a escola, está aqui atrás do ginásio. Eu fui para a escola. Quando eu cheguei na escola 8 horas, estava fechado. Perguntei aos 2 jovens que estavam na frente da escola se tinha alimento para mim, minha esposa e meu filho. Ele disse assim: o alimento é só quando terminar o culto. Primeiro os obreiros jantam e depois os crentes e depois você. Eu me lembro que o culto acabou aproximadamente 11 horas da noite. Aquele pastor com a comitiva de obreiros chegou a passar na minha frente, passou na frente da minha esposa, na frente da minha filha. Eu estendi a mão para dar a paz do Senhor para ele e dizer que estava alegre em estar na cidade. E explicar para ele que eu cheguei tarde, não porque eu queria, mas porque o ônibus quebrou. E o vidro tinha estourado no meu rosto e provocou uma cicatriz no meu rosto. Quando eu fui dar a mão para ele, ele virou as costas para mim. E de longe, aproximadamente 4 metros, ele disse para mim: nem começou, já está chegando tarde, você não prega mais no meu congresso. Eu comecei a chorar, minha esposa começou a chorar. Porque eu olhava para minha filha e sentia que ela estava toda assada. Não tinha dinheiro para comprar fralda, não tinha dinheiro, nós não tínhamos se alimentado. Aproximadamente 10h40, ou seja, 11h40 da noite, ele termina de jantar junto aos pastores. Ele disse assim para mim: fica na frente da escola, eu vou ver aonde é que você vai se hospedar, para não dormir na rua. Eu fiquei das 6 horas da tarde até as 4h20 da manhã esperando ele me buscar, ou mandar alguém me buscar para me abraçar, para dizer alguma coisa. Frio, sem blusa, estava chovendo e garoando. Quando foi 4 horas da manhã, um pastor que é muito amigo meu, Deus providenciou
evidenciou que ele estava pregando a 30 quilômetros na frente dessa cidade. E você sabe, como muitos interior no Brasil, que para você chegar a certa cidade, você tem que passar com a rodovia no meio da própria cidade. E essa rodovia, a escola ficava na frente dela. O pastor faz o balão, a esposa está dentro do carro. Quando ele faz o contorno, a esposa olha para mim, para Ruth, e diz assim: fulano, ali é o pastor Adeildo. Ele para o carro. Quando ele para o carro, naquele momento, a esposa vem a mim, vem a irmã Ruth. A primeira coisa que ele perguntou: vocês brigaram? A irmã Ruth disse: não. Eu disse: também não. E por que é que você está fora, sentado essa hora com a criança chorando? Eu disse: eu vim pregar, o ônibus bateu, sofremos acidente. Ele disse: eu vi aquele ônibus que está na rodovia. Já almoçou, jantou? Eu disse: faz 2 dias que eu não comi, não tenho dinheiro, não tenho como voltar. Se Deus pudesse atender minha oração e me matasse aqui do lado de fora, seria a maior felicidade para a minha vida hoje, pastor. Aquele pastor pegou na minha mão e disse: entra dentro do meu carro. No hotel onde eu vou me hospedar, você vai se hospedar. Agora tem uma coisa: esse pastor que não quis receber você e nem sequer ouviu a sua explicação, chegará um dia que ele vai ter desejo de pegar na tua mão. Chegará um dia que ele vai ter vontade de te abraçar. Mas quando isso acontecer, seu nome estará na história. No Congresso dos Gideões 2008, eu preguei a mensagem: o preço de uma chamada missionária. Eu estou descendo a rampa lateral que até então havia. E quando eu vou descendo a rampa, muitos jovens irmãos queriam tirar foto comigo. E de repente eu vejo um homem com um bigode grande querendo me abraçar. A minha esposa pegou no meu braço e perguntou quem era. E quando eu olhei para ela, eu percebi que ela lembrou do ano de 1995 e quem era a pessoa que queria me abraçar. Deus disse assim para mim: não pague o mal a este homem, não faça isso. E naquele momento eu tentei recuar, eu lhe juro que eu fui recuar. Porque quem apanha não esquece. Quem já foi humilhado não se esquece. Quem humilhou esquece. Quem bateu esquece. Mas quem já foi chutado não esquece. Isso marca, é traumas na nossa vida. E eu me lembro que o Senhor disse assim para mim: abrace ele. E quando eu fui abraçar ele, ele colocou sua cabeça no meu ombro e começou a chorar. Mas ele chorava com um gemido tão forte que eu comecei a ter compaixão da vida dele. Naquele momento, em palavras terra e trêmula, eu me lembro como hoje, ele disse assim as seguintes palavras para mim: que bom que Deus te exaltou. Agora eu sei que quando Deus promete, Ele cumpre a sua palavra. Eu te humilhei no ano de 1995. Eu era pastor, presidente de um campo de mais de 6.000 pessoas. Eu tinha mais de 70 igrejas. Talvez você não saiba, mas eu vim pedir sua ajuda. A minha esposa me abandonou. Meus filhos me deixaram. Sou eu e uma congregação hoje porque eu caí em pecado. Eu tenho 70 crentes. Estou passando fome. O povo está me estilingando. Eu gostaria de saber se você pode me deixar eu pegar o seu nome, emprestar o seu nome, e eu usar o seu nome para que o povo venha à minha igreja e dizer ao povo que você vai pregar na minha igreja. Será que você deseja pregar na minha igreja, pastor? Eu virei as costas para ele, recebi um tapa de Deus, e Deus me disse: não vira as costas para ele. Diga para ele que você vai pagar o programa de rádio na cidade. Diga para ele que o programa de televisão também você vai patrocinar. Diga para ele que você vai pregar 4 noites e você não vai pregar uma noite. O mal que lhe fizeram simplesmente é um bem que trouxeram para a sua vida. Quando eu falei para ele que retornaria para a cidade e que disse a ele: pode anunciar meu nome na cidade, ele me arrastou para a cidade dele. Em 15 dias, quando eu cheguei na cidade, os hotéis superlotados, a cidade tomada, o prefeito foi me recepcionar. E quando eu subi no palanque, que eu abri meus olhos, mais de 15.000 pessoas em plena praça pública. Deus falou para mim: pode tirar a oferta. Eu cheguei a tirar a oferta, deu quase 40 mil nas 3 noites. Na última noite ele me levou na secretaria e disse: eu vou dar metade da oferta para você. Eu disse para ele: eu não preciso, Deus tem me abençoado. Seja tudo para a tua alma, para a tua vida, paga a tua dívida. Levante as tuas mãos para os céus hoje.